seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39 diz assim a palavra do Senhor. Bom, eu já falei essa palavra aqui rapidamente, dentro até de algumas mensagens, alguns ensinos, algumas palestras, algumas ministrações, mas pela primeira vez vou pregá-la. Em nome de Jesus. Vou falar, se Deus quiser, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e pautado na palavra do Senhor, sobre as prioridades da vida. Siga essas prioridades que vai dar bom para você, tá? Eu tinha tudo para dar errado. Aliás, quem sempre falou isso, quem sempre fala isso, né? É a nossa diaconisa Sônia. Pastor, só tinha tudo para dar errado, né? E o Senhor deu certo. Eu tenho seguido essas prioridades da vida. Faça isso e você vai ver que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Senhor, continue falando conosco. Agora, uma vez mais, através da pregação da tua palavra. Que a tua palavra acerte, Pai, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Que ela nos acerte em cheio. Que ela acerte toda a nossa vida. Que ela vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual o Senhor designou. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, repreenda todo o espírito contrário à tua palavra. Que ela tenha vez e tenha voz entre nós. Em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Pode sentar-se, igreja amada. Em nome de Jesus. Bom, queridos, então nós vamos pregar nesta noite sobre as prioridades da vida. Sobre as prioridades da vida. O que é prioritário? O que é mais importante? O que deve vir primeiro em nossa vida? Depois o que deve vir em segundo, em terceiro? E se Deus quiser, nós vamos falar sobre 5 das principais, das mais importantes prioridades da nossa vida. Tem um ditado antigo que diz que algumas pessoas se dão mal porque colocam, como é que é? O burro na frente da carroça, não é isso? Ou a carroça na frente dos burros. Aí não tem como dar bom, porque você inverte a ordem, né? Isso aqui não é uma matemática que a ordem dos, dos produtos não altera, dos fatores não altera o produto, não é verdade? Aqui sim. Se você inverter essa ordem bíblica de prioridades, não vai dar bom. E se não vai dar bom, geralmente vai dar ruim. Então, em primeiro lugar, na nossa vida, o que tem que estar em primeiríssimo lugar é Deus. Natan, livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que ele fala das necessidades básicas da vida no contexto principalmente interior, ali que é a partir do versículo 25, que é vestimenta, que é alimento, né? Vos serão acrescentados. É bom lembrar que ele não disse aqui de carro zero, de iate, de moto aquática, de casa de praia, nada disso. O contexto vai falar das coisas básicas da vida. Mas ele começa dizendo ali esse verso: buscar em primeiro lugar ao reino de Deus, a Deus, seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que ele acabou de falar ali vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Deus. Buscai
em primeiro lugar Deus. Em tudo que você colocar Deus, em tudo você vai achá-lo. Coloque Deus em sua casa, você vai achá-lo na sua casa. Coloque Deus no seu trabalho, você vai achá-lo, ele vai estar no seu trabalho. Coloque Deus nos seus estudos, ele vai estar nos seus estudos. Coloque Deus nas suas finanças, ele vai estar lá nas suas finanças. Aonde você colocar Deus, lá você encontrará Deus. Amém, amados? Buscar em primeiro lugar a Deus. Jesus foi claro, aí respondendo em Mateus 22, a pergunta que lhe fora feita, ele diz que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Portanto, a primeira ordem aqui de prioridades é buscar a Deus. Então, livro do Deuteronômio, capítulo 29, capítulo 4, versículo 29, Deuteronômio diz: de lá buscarás o Senhor e o acharás quando buscares de todo o teu coração. Segundo de Crônicas, capítulo 14, versículo 4, depois Salmo 105, versículo 4, diz assim: Crônicas, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o seu mandamento. Salmo 105, versículo 4 diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aliás, livro de Isaías, 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Livro de Osés, capítulo 10, versículo 12, eu vou destacar só a parte C, que diz assim: porque é tempo de buscar o Senhor, e é sempre tempo, e agora é o tempo de buscar o Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 8, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí no 8 Jesus disse: porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. No Tiago, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, ou seja, buscai a Deus, e Deus se chegará a vós outros. É tempo de buscar o Senhor. Aí eu já falei isso aqui, vou repetir: pastor, tudo bem, o senhor recitou, leu aí alguns versículos sobre buscar o Senhor, uma prioridade. Mateus 6,33, Jesus já diz, né? De cara, buscar em primeiro lugar a Deus. Mas como que eu busco a Deus? Dá para esmiuçar isso? Dá para sair dos fatos e entrar nos detalhes, porque a vida é feita de detalhes? Dá para sair do geral e trazer para o particular? Vamos lá. Então nós podemos buscar a Deus. Eu vou destacar só 3 coisas. Seriam 3 subtópicos dentro desse primeiro tópico, que é a primeira prioridade de buscar a Deus. Podemos buscar a Deus através da sua palavra, Natan. Livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, somente a parte A, diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Quando você busca a palavra de Deus, você busca o Deus da palavra. Pastor Marinho sempre fala isso, né? Quando você busca a palavra de Deus, você busca o Deus da palavra. Quando você busca a palavra do Senhor, você busca o Senhor da palavra. Porque esse livro fechado é aparentemente um livro comum, porém aberto, é Deus falando. Portanto, nunca abra a Bíblia antes para lê-la, sem antes fechar os teus olhos para orar. Mas você pode e deve buscar o Senhor através da sua palavra, lendo, meditando. Natan, Josué 1,8 e Salmo 1,2. Josué 1,8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite. Eu vou continuar porque assim: para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que fazer ao buscar o Senhor através da palavra?
Você deve lê-la, você deve meditar nela, mas você também deve examiná-la. Examiná-la. Bota aí, Natan. Livro de João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. Deixa eu falar para os teólogos que possam estar ouvindo aqui, né? Os teólogos de plantão. A gente sabe, muita gente sabe, que Jesus está falando isso para os líderes religiosos, dizendo que eles examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, né? Mas eu não posso descartar a possibilidade de Jesus também estar nos mandando, estar nos orientando. Não? Examine as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Mas você também precisa ouvi-la. Você também precisa ouvi-la. Natan, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje então, você não tem mais desculpa. Pastor, não tenho tempo. Apesar de que tempo é uma questão de preferência. Você arruma tempo para tudo aquilo que você prefere. Amém? Então, pastor, não tenho tempo de ler, de meditar, de examinar. Mas peraí, você não tem tempo de ouvir? Botar a Bíblia no seu celular e eu abro o meu comércio todo dia de manhã. Quem chega, já eu vou atendendo, está ouvindo a palavra. Está lá, o celular ligado, eu estou no livro de Atos, todo o Novo Testamento, esse segundo semestre, esse final de ano, em nome de Jesus. Já estamos quase no final do ano, já estamos em agosto, quem diria, né? Então você pode ouvir. Aliás, Natan, livro de Apocalipse, capítulo 1, vai ouvindo no ônibus. Você leva uma hora daqui em Niterói, bota um fone no ouvido, de preferência ouve baixinho para quem estiver do seu lado ouvir também. Ainda vai evangelizar, hein? Livro de Apocalipse 1:3, Jesus fala assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia, aqueles que guardam. Porque deixa eu dizer uma coisa também. Vamos buscar o Senhor, em primeiro lugar aqui, né? Através da sua palavra. Não adianta também você ler, não adianta também você meditar, não adianta também você examinar, não adianta também você ouvir, se você não praticar. Eita! Não adianta nada. Você precisa praticá-la. Buscar o Senhor. Agora, como que eu posso buscar o Senhor além da sua palavra? Você pode buscar o Senhor através da oração. Então, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, diz assim: e dispôs ou propôs, dependendo da versão, Daniel o coração para buscar o Senhor através da oração. Voltei o rosto ao Senhor, bota na corrigida, se não é dispôs, se não me falha, e dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração. Pode voltar na RA. Outra versão, eu tenho certeza que vai dizer que ele dispôs o coração para buscar o Senhor com oração. Então, toda vez que você está orando ao Senhor, biblicamente falando, como nos ensina a palavra orar, né? Não existe, mas só para lembrar, como falam aí, aquela oração de, né, você sabe de quê? Toda vez que você busca o Senhor, que você ora ao Senhor sinceramente, com fé, você está buscando o Senhor. Aliás, quando você busca através da palavra, quando você lê a palavra, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Aliás, Deus tem várias formas de falar com você, mas você só tem uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Oração. E todas as pessoas que a gente ama, a gente gosta de conversar. Verdade ou mentira? Todas as pessoas que a gente ama e que a gente gosta, porque amar é querer bem e gostar é querer perto, né? A gente gosta de conversar. Eita, parece que às vezes você sai do tempo e entra na eternidade. A hora parece, verdade ou mentira? E você esquece do tempo e você conversa. Com Deus deveria, aliás, teria que ser melhor ainda do que isso. Você conversar com Ele, dialogar com Ele. Porque é a Ele que nós devemos buscar em primeiro lugar. Mas pastor, além de buscar o Senhor através da palavra, além de buscar o Senhor através da oração, o que mais eu posso buscar o Senhor?
Você pode buscar o Senhor através da sua casa. Salmo 27, versículo 4, Natan diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Bem, você quer buscar uma pessoa para falar com ela pessoalmente, você vai aonde? Na sua casa. Então, quando nós viemos à igreja, quando nós buscamos, quando nós congregamos, nós buscamos ao Senhor através da sua casa. Amém? Então, em primeiro lugar, na ordem de prioridades, primeiríssimo lugar, tá? Como líder, segue o líder, lá em primeiríssimo lugar, bem na frente dos demais, né? Buscar o Senhor. Aí depois, em segundo lugar, na ordem de prioridades da nossa vida, das nossas vidas, alguns não vão entender isso. Aliás, nós já falamos aqui sobre esse tema, né? Por sinal, procurei esse esboço no meu sermonário de AZ e não encontrei. Deve estar em uma das minhas 22 Bíblias de estudo, mas eu já preguei aqui sobre amor próprio. É pecado ou não? Então, segundo lugar, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. Segundo lugar, eu. Aliás, bota lá Mateus 22, 37 a 39. Primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua força, a tua alma, todo o teu entendimento. Segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a quem? Como a ti mesmo, não acima disso. Pastor, literalmente falando, também não existe isso. É um modo de falar, né? Até na linguagem dos profissionais da mente. E um deles também, que diz assim: a pessoa tem mulher, tem esposa que ama o marido mais do que ela mesma, né? Isso aí é um amor patológico, um amor doentio. Esse é um amor adoecedor, né? E outra coisa, essa coisa de amor hollywoodiano, essa coisa de amor global, grave isso aqui, né? Um casalzinho, eu te amo, mas o outro não ama. Não tem importância, não precisa me amar, que meu amor é tão grande que eu vou te amar por nós dois. Me mira certinho, me erra feio. Não vai que não vai dar bom. Já os dois se amando extremamente. Fala comigo. Oi? Já é difícil, imagine só um. Mas meu amor é tão grande que eu amo por você também. Vai nessa não. Então, em primeiro lugar é Deus, segundo lugar, eu. Bota aí, Natan. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 16. Eu vou ler todo, vou recitá-lo. Diz assim: cuida de ti mesmo. Eita! Cuida de ti mesmo e da palavra. Cuida de ti mesmo e do ensino. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Mas cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? E posso falar uma verdade aqui? De vez em quando eu vou misturar um pouquinho de teólogo, um pouquinho de profissional da mente. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai cuidar de você melhor do que quem? Do que quem? Do que você mesmo. Amém? Pastor, mas é muito bom, né? Ser cuidado. Uma paciente, não foi minha paciente, não. Uma paciente, diante de uma psicóloga, né? Assim, mas eu tenho cuidado de tanta gente, eu cuido de todo mundo. Aquelas pessoas que querem abraçar o mundo, não tem? Você conhece? Né? Ajudar todo mundo, né? Aquelas pessoas que não são mais boas, passaram de boa para boba. Passaram de bom para bobo, né? Aí a psicóloga falou assim: mas algumas pessoas nasceram para isso, né? E você é uma delas, você nasceu para cuidar de todo mundo. Aí ela falou assim, meio que indignada naquela consulta, né? Ela falou assim: eu nasci para cuidar de todo mundo, mas quem cuida de mim? E de mim, quem é que vai cuidar?
de mim. Amém? Então é bom ser cuidado. E quem não gosta, né? Não é tão que as pessoas idosas, né? As pessoas com 70, 80, até mais idade, ainda querem uma companhia. Para um cuidar do outro. Verdade ou mentira, irmãos? Para um cuidar do outro. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Bom, eu já falei que ninguém melhor para cuidar de você do que você mesmo. Tá? Aí segundo pode ser sua mãe. Ih, mãe então? Hã? Aí lá, quem sabe depois vem um cônjuge, vem um filho, né? Bom, enfim, eu estou cuidando do meu pai, 98 anos. Muito bem. Agora, algumas pessoas, você cuide. Mas algumas outras pessoas, cuidado, hein? Amém? Algumas pessoas, cuide. Mas tem algumas outras, cuidado. Falei, pronto. Falei. Amém? Então, amados, primeiro lugar na ordem de prioridade é Deus, segundo é eu. Porque se eu não cuidar de mim, não estou no cuidado, eu vou cuidar de quem? Se eu não me amar, eu vou amar quem? Se eu não me tratar, eu vou tratar quem? Se eu não for curado, eu vou curar quem? Se eu não for sarado, eu vou sarar quem? Fala comigo. Amém, amados? Se eu não estiver bem, eu vou fazer bem a quem? Tem pessoas, irmãos, que são remédios na vida de outras. Tem pessoas que são câncer. Tem pessoas que são doentes e adoecem. Pessoas feridas que ferem. Né? E ferem geralmente porque estão feridas. Estão feridas porque não se trataram, porque não se cuidaram, porque não foram saradas. E como que uma pessoa não sarada vai sarar alguém? Mas você é sarado. Você é sarada. Eu te provo, biblicamente falando, está no livro de Isaías. Oh, meu Deus. Livro de Isaías, capítulo 53. 53. É 10. Se eu não me engano, no versículo 10, se não fala a memória. Não. É antes, Natan. Bota aí. Versículo 5? É o 4, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos, eu gosto da versão, somos sarados. Somos sarados. Em nome de Jesus. E sarados, nós podemos sarar, curar, ser remédio para a vida de alguém. Mas cuide-se. Eu vou voltar a ministrar sobre o amor próprio. Dezenas de versículos também, passagens sobre essa temática. Devemos nos amar, depois de amar a Deus, para que possamos amar o próximo como a si mesmo. Não acima disso. Não acima disso. Amém? Pastor, mas isso não é egoísmo? Não. Egoísmo, egocentrismo, particularismo, individualismo, narcisismo é outra coisa totalmente diferente. É aquela pessoa que ela se auto-idolatra, ela se endeusa, ela só ama ela, só ela, é tudo para ela só pensa nela, só faz para ela, e ela não tem altruísmo, ela não quer saber de ninguém, é só ela. Isso é outra doença, chamada ou conhecida como narcisismo. Aliás, característica, Natan, dos homens dos últimos dias. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Não, peraí, é 2 Timóteo 3, perdão. Falei 1 Timóteo, é 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Difíceis. Pois os homens serão egoístas. Aí tem uma lista ali grande, né? Até o 5, que diz foge desse, e diz assim que eles serão amantes de quem? Amantes de si mesmo. Isso aí é narcisismo. Amém? Mas amor próprio é bíblico. Se ame, se cuide, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se cuide, para que salvando a
salve a ti e também aos que te ouvem. Amém, amados? Olha para o irmão, você sabe que eu quase não falo isso, mas olha para o teu irmão, tua irmã que está te ladeando, que está na tua retaguarda, na tua dianteira, diz assim para ele, para ela: você tem esse cuidado? Bom, aí a gente poderia trazer uns subtópicos, né, dentro desse. Você tem esse cuidado? Tem cuidado do seu espírito? Bota dentro da 1 Tessalonicenses 5, 23. Que nós devemos nos conservar íntegros, inteiro, o vosso espírito, alma e corpo. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado do seu espírito? Você tem cuidado da sua alma? Como está a sua alma? Ou está como os salmistas, os filhos de Coré? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Salmo 45, 5 e 6, né? Mas espere em Deus, porque ainda eu louvarei, aí faz toda a diferença. Você tem cuidado do seu corpo? Segundo Chico. Você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Não tem gente que tem hora que pensa que eu acho que eu sou maluco, né? Porque pastor só fala beça contra refrigerante. Eu botei mais um vídeo lá de um especialista. O mal que faz o refrigerante é o pior líquido. É a pior coisa que você possa beber é o refrigerante. Te mata aos poucos. Aí você vai dizer assim: mas eu não tenho pressa mesmo de morrer, né? Vai morrendo aos poucos. Só vende refrigerante, eu vendo muito, irmão, vocês não têm noção. Mas eu falo e repito, e botei no grupo da igreja, porque eu amo vocês. Eu botei no grupo dos seminaristas, do básico, do médio, do avançado, do bacharel em teologia e outros grupos. O mal que faz o refrigerante. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar do seu corpo. Ó, eu também vendo, Natan, estou pensando, eu tenho que parar de vender esse negócio. Tá aí, olha, especialistas falando. Doritos, vai ter que colocar, eles vão botar aquelas letras minúsculas, né? Tem duas frases que devem ser colocadas. Nas próximas, a gente vai ver. Se houver lei, né, no país, mas enfim. Proibido para consumo humano. Vocês sabiam disso? Sabe qual é o pior alimento físico? Depois de salsicha com nitrato e outras tantas coisas aí, a batata frita. Olha, e quem não ama, né? Uma batata frita com refrigerante zerado. O zero é pior ainda. O diet é pior ainda. Pastor, se cuide. Eu falei se cuide. Eu estou só pegando os detalhezinhos aqui. Cuide do seu... Natan, bota aí, 1 de Coríntios 3,16, depois 1 Coríntios 6, 19 e 20. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não sabes que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Agora, pois, nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no seu corpo. Será que você tem glorificado a Deus no seu corpo? Pastor, eu estou ampliando o templo do Espírito Santo. Por isso é muita gordura, eu como muito, eu como de tudo. Pesquisa aí. Eu te desafio. Um dos segredos de todos os centenários. Meu pai está com 98 anos. Acompanhei. Durante muitos anos morou comigo. A gente, algum tempo, morou com ele. E ele está finalizando a sua vida comigo. Vai passar dos 100, papai. Sabe qual é um dos segredos de todos os centenários? Primeiro, não morrer antes, né? Isso aí é brincadeira. Comer pouco e comer bem. A maioria faz o quê? Crente então faz o quê? Come muito e come mal. Pronto, falei. Mais uma vez. Se cuide. Terceiro lugar, você precisa correr. Ninguém gosta de falar. Fala sobre drogas, fala sobre vinho, fala sobre cigarro, fala sobre um monte de coisa. Agora, falar de glutonaria, crente não gosta. Será por quê?
Aí inventaram o ditado que crente não bebe não, mas come muito. Eita, eu fiz a minha pesquisa. 40 anos de cristão, vou fazer 41 agora, dia 11 de novembro. Mais de 40 anos de cristão, de cristianismo, e mais de 30 anos pastoreando. Eu descobri que um assembleano come mais que 10 mendigos juntos. Terceiro lugar. Primeiro lugar Deus, segundo lugar eu, terceiro lugar quem? Quem vocês acham que deve ser? Terceiro lugar? Me ajuda a pregar? Vamos tentar? Terceiro lugar, minha família. Terceiro lugar, sua família. Segundo lugar, você, porque se você não estiver bem, nem da sua família você poderá cuidar. Amém ou não amém? Bota aí, Natan. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 5, depois versículo 12. E depois 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Da igreja de Deus? Eita! Versículo 12, meu filho. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Agora, 1 de Timóteo 5:8, já botou aí. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que quem? É pior do que os descrentes. Você tem buscado Deus no primeiro lugar? Você tem cuidado de você mesmo? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado da sua família? Do seu lar? Sua primeira igreja lá. E, amados, tem pastores, tem líderes, pastor Marinho. Tem crentes, irmãos, que traem a esposa, que traem o cônjuge com a igreja. Eita, o quarto xixeria aqui agora, hein? Traem. Esposos procuram a esposa. Não toca não encosta em mim não, sai para lá, arreda de mim que eu estou em oração. Eu estou em consagração total. Aliás, nem pode. Até 1 de Coríntios, capítulo 7. Vamos ler até o 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vou destacar os 5. Quanto ao que vos escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Perdão. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente também a esposa é o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Aí eu encontro casais, está na minha apostila, aliás, das 18 apostilas, a única que tem, Tânia fez comigo. A apostila intitulada, podia transformar em livro, Tânia, em um livrete, né? Família Feliz. Está lá, na antepenúltima página, a carta de um crente ao seu pastor, comunicando a sua separação. Porque depois de algum tempo de casamento, ele fez uma pesquisa pessoal, ele e Deus, durante um ano. E durante um ano, 365 dias, 336 vezes, a esposa lhe disse: esta noite não. Aí tem lá, ele esmiuça. Durante 74 noites, ela disse: esta noite não, porque eu estou com dor de cabeça. Durante 24 vezes, ela disse: esta noite não, porque eu fiz o cabelo. Bom, aí vai, eu não vou recitar toda a carta aqui, né? E das 34 vezes que ele obteve êxito, entre aspas, ele falou como foi. 11 vezes ela disse: esse teto está precisando de uma pintura nova. Aí, se eu não me engano, Tânia, não sei se você vai lembrar, durante 8 vezes ela disse: ai meu Deus, você está demorando muito. Tipo assim, acaba logo com isso. Ai, a reclamação é o contrário. Vamos, já fui, tchau. E durante o restante dos dias, para inteirar esses 34,
ele teve que acordá-la porque ela dormiu. Hã? Eu não aguento com vocês não, mano, vocês não são fáceis. Bom, então volta ao texto, Ana. O marido não tem poder sobre o seu corpo e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Agora a parte B continua e completa e diz assim: e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Pastor, mais, dá teu jeito. Pronto, não estou em encontro de casais, já se eu tivesse. Olha, gente, dá teu jeito. Eu não posso falar aqui, mas aí o 5 diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O diácono Carlos Eduardo falou lá, né? Eu lembrei do diácono Rom. O diácono Rom está trabalhando, mas deve chegar aqui ainda antes do final do culto. Vocês sabem o que eu lembrei deles, né? Dele. Bom, enfim. Então é isso. Você precisa cuidar da sua família. Sua família é mais importante do que a igreja. Eu vou contar essa história aqui rapidamente. Eu e Tânia fomos fazer uma visita, naquela época lá, Evangelista Orlando. Pastoreamos a Ardeira Paciência durante quase 6 anos. E nesse período de 5 anos e meio, 6 anos, nós fizemos cerca de 800 visitas, eu e Tânia. Todos os sábados à tarde a gente ia visitar. E o programa era chegar em casa antes do escurecer. Mas às vezes a gente chegava às 10, 11 horas da noite. As pessoas viam nosso carro, chama o pastor, acabei de falar dele, chegou. As pessoas viam nosso carro, chama o pastor lá, pô, pastor, pode fazer uma oração lá em casa? Aí ele, pô, chama o pastor Eduardo e Tânia. Fizemos cerca de 800 visitas. Aí o Tânia fomos visitar uma irmã, que o esposo dela não era crente. Isso aqui, está registrado? Aí ela falou assim: pastor, eu preparei um bolo, mas eu queria fazer um café fresquinho para vocês. Eu falei: não, mas aquela coisa toda não precisa não se incomoda. Não, faço questão. Aí foi preparar o café. Tânia falou assim: irmão, vou com a irmã para te ajudar. Não, Tânia, não precisa não, eu vou, faço questão. Aí Tânia foi na cozinha, quando Tânia na cozinha com a irmã preparando o café, o esposo dela na sala comigo falou assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor, aproveitar o momento, e vou ser rápido. Eu tenho um ciúme do senhor. Eu falei: como assim, por quê? Eu novo, com 20 e poucos anos, eles 60, já tinha 60? Não, né? 50 e brau, 60, né? Não é do senhor como homem, não. Pode ficar tranquilo, eu tenho ciúme do senhor como pastor lá na igreja, porque a minha esposa cuida mais da sua igreja do que da minha casa. Ela limpa a igreja, ela não falta a igreja, ela vai nós tínhamos 5 cultos semanais, ela não perde uma. A primeira a chegar, eu sei que ela é uma das últimas a sair. Porque o culto na sua igreja acaba às 9 horas, ela chega aqui 10h30, às vezes 11. E eu espero ela chegar para preparar a janta, para eu comer. Eu acordo cedo, que eu sou pedreiro, e tenho que esperar ela preparar a marmita para eu levar. E a minha casa é um pandemônio. Hoje está arrumadinha porque ela sabia que o senhor vinha nos visitar e ela arrumou a casa. Amém, Tânia? Lembra disso? Tânia veio com ela com café. Eu falei: meu Deus, me dê graça e sabedoria, né? Deixei passar um tempo. Eu e Tânia chamamos ela na igreja. Eu sempre chamo uma irmã para conversar com a minha esposa comigo, vocês sabem disso. Aí eu falei assim: irmã, eu vou falar uma coisa para a irmã que talvez nenhum pastor do mundo tenha falado antes e quem sabe nenhum fale depois. Mas tem 5 cultos, não tem? Venha menos à igreja. Vem só 3. Fique mais na sua casa, no seu esposo. Cuide mais do teu esposo, mais da sua casa, porque a casa é mais importante que a igreja. Amém, amados? Salvou o casamento dela. Ele se converteu, já estava de idade, que nem eu falei, depois ele veio a falecer, salvo no Senhor. Salvou o casamento dela, porque a sua família é mais importante do que a igreja. E não traia a sua família com a sua igreja. Eita, aí não tem como. A minha neta leva. Não traia a sua família com a sua igreja. A igreja vem em primeiro lugar em relação à sua família. A família vem em primeiro lugar em relação à sua igreja. Está aí os textos. Aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da casa de Deus?
Aquele que não cuida da sua casa, especialmente dos seus, é pior do que tem negado a fé, é pior do que o descrente. Quarto lugar, a gente precisa correr. Agora, quarto e quinto lugar, a gente vai ter Poderá haver uma mudança entre o quarto e o quinto, e vocês vão entender porque eu vou explicar em algumas raras exceções. Mas, em geral, quarto lugar na sua vida, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é você, terceiro lugar é sua família, quarto lugar é o seu trabalho. Pastor, ainda não é a igreja. A igreja é o seu trabalho. A igreja te sustenta. A igreja te paga, te dá salários, faz suas compras, paga suas contas. Salve, eu disse, os pastores que ganham salários. Tem um no Brasil que ganha 200 mil reais. Tá bom para você? Tá bom para vocês? 200 mil reais. Eu conheço pessoalmente alguns que ganham 15 salários mínimos. Não precisam trabalhar, é lógico, é evidente. E esses vivem da igreja e devem viver para a igreja. Aí, no caso destes remunerados, a igreja vem em primeiro lugar. Mas vocês são remunerados? Nós todos que somos remunerados, recebemos salários mínimos da igreja? Não? Então, quarto lugar, vem seu trabalho. Aí você já entendeu que em quinto lugar vem a igreja, não é isso? Amém? Então você precisa trabalhar. Natan, bota aí livro de... Essa eu anotei aqui, estou pregando sem esboço, mas essa eu anotei aqui, para não esquecer. Gênesis 2,15 e Gênesis 3, 17 a 19. Diz assim, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O trabalho vem antes da queda e depois da queda. Eu já ouvi pessoas falando assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria. Então mata Deus se você pode fazê-lo, porque foi Deus que inventou o trabalho. E o trabalho dignifica o homem. Bom, o trabalho veio da queda? Ali. Deus colocou o homem, preparou o jardim para ele. Você vai guardar o jardim, você vai cultivar o jardim, tá bom? Você vai ser agricultor, primeira profissão. Você vai ser jardineiro, primeira profissão. Aí veio a queda. Aí depois da queda, Gênesis 3, 17, 19, diz assim, olha. E Adão disse, Adão disse, Deus, visto que atendeste a voz da sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenaste não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Hoje tem ceia, eu tenho que correr, mas deixa eu te falar uma coisa. Bom, se você não é do partido das trevas, você gosta de trabalhar. Você precisa trabalhar. Até porque Paulo disse, bota aí, 2 de Timóteo, ou melhor, 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 10, Paulo fala algo radical, hein? Paulo chega ao ponto de falar isso aqui, olha. Porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isto, hein? Que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo está dizendo, você não gosta de trabalhar? Então também você não vai comer, não. Aliás, também anotei aqui, Natan, só em Provérbios. Primeiro, Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Segundo, Natan, Provérbios 13,4 e depois 15,19. Diz assim a palavra do Senhor: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O próximo, Natan, 15,19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos, esta é
plana. Esta é plana. Outro texto, Natan. Provérbios 19, 24 e 20, versículo 4. E depois o 21, verso 25, que diz assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Se pudesse, até lhe davam comida à boca. E não pouca comida. Bom, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, porque está com frio. Pelo que na cega procura e não encontra também nada. Amém? Porque ele não plantou para que pudesse colher. Último, meu filho, por gentileza. Você anotou aí? Aí, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam o quê? Trabalhar. Isso é a realidade. O pastor só falou que eu preciso gostar de trabalhar. Não, peraí. A gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar. Gostando ou não, precisa trabalhar. Porque você não é do partido das trevas. Porque você não é maconheiro. Você é maconheiro? Tem um maconheiro aqui? Eu vou falar outras coisas que vocês sabem. Que de tipo de pessoas, de estilo de pessoas que não gostam de trabalhar. Por isso que eu falei. Eu conheço, eu sei. Sou pastor de bairro, sou comerciante de bairro. Eu estou na rua o dia todo. Não gostam de trabalhar. Preguiçosos. Preguiçosos. Né? Recentemente, é uma pena, né, irmãos? É uma pena. Agora, o que a irmã Cris tem falado no grupo, e eu também, dentre outros, pessoas que também não foram educadas, preparadas para um casamento. A menina casou com um rapaz, novos, né? Não durou nada o casamento, porque o menino trabalhava e a menina de casa, e ela não fazia nada. Acordava 11 horas da manhã, tomava café 11h30, almoçava 4 da tarde. O marido chegava, não tinha nada. Casa um pandemônio. E detalhe, isso aí o pessoal fala, né? O pessoal fala, a gente ouve algumas coisas, dá pra gente falar. Não fazia nada de dia e nem nada de noite. Não durou, casamento não durou. Tem como durar? Hã? Não tem como durar, irmãos. Não tem como durar. Já não trabalha fora. A maioria das irmãs aqui, olha, além de trabalhar fora, ainda trabalha dentro de casa. Maridos, ajudem. Amém? Pastor, eu também trabalho fora. Ela também. Mas ela trabalha dentro de casa. Você também pode. Pesquisa. Quanto mais você abençoa a mulher na cozinha, mais você é abençoado lá no quarto. Eita! Eita glória! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus misturado com aleluia. É desse jeito. É desse jeito. Em quinto lugar, para terminar, hoje tem ceia. Queria falar mais sobre trabalho. Aliás, se os 10 mandamentos... Você conhece os 10 mandamentos preguiçosos, né? Já falou algumas vezes. 10 mandamentos preguiçosos. Vamos falar algumas? Você lembra de algumas? Gaiola de passarinho. Essa é outra. 10 mandamentos preguiçosos. Se vir alguém descansando, sente do lado e ajuda-o. Outro mandamento preguiçoso. Não deixe para fazer amanhã o que o outro pode fazer depois da manhã. Amém? 10 mandamentos preguiçosos. Saúde é sagrada. Trabalho é sagrado. Deixa o trabalho para os doentes. Não faça nada. Outro mandamento preguiçoso. Descanse de dia para poder dormir à noite. E vai. Amados, se tem uma coisa que o vosso pastor é trabalhador. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. Muito prazer. Amém? De domingo a domingo. Agora tem um terceirizado com a gente, né? Informal, freelance, trabalhando aos domingos, abrindo a loja e fechando. Mas a gente está ali, orientando, estamos abençoando ele está abençoando a gente.
dando uma folguinha para Natan. É isso? Mas a gente trabalha. Não corro de trabalho. Aliás, eu já contei aqui que eu abri o comércio, começou pequenininho, tem crescido, graças a Deus, vai crescer mais. Eu abri esse comércio. Alguém lembra por que eu abri esse trabalho? Por que eu abri esse comércio? Por causa de Natan. Por causa de Natan, com 16 anos, aquela idade, né? E a garotada aí, oficina, mente vazia, oficina de Satanás. E eu falei para Natan essa frase que eu já disse aqui e repito: o trabalho dignifica o homem. Aliás, sempre falei com a minha filha e falo para o meu filho: case com um homem trabalhador. Essas ordens de prioridade aqui: um homem de Deus, um homem trabalhador, e Igor é. Não precisa ser bonito, ele também não é. Mas é de Deus e é trabalhador. Fala para o meu filho: case com uma mulher que também goste de trabalho. Porque Paulo diz que quem não trabalha, não coma. Último lugar, para terminar. Quinto lugar, ordem de prioridades. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. Terceiro lugar, minha família. Quarto lugar, o trabalho. E quinto lugar, minha igreja. Quinto lugar, minha igreja. Você precisa ser igreja. Não vai dar tanto tempo como eu queria que desse, mas questão mesmo de administração minha, né? Mas tem tantos textos, desde o Antigo Testamento. Aliás, Natan, bota aqui alguns no... Tem um salmo na Escritura só da palavra. Não tem? Sabe qual é o salmo só da palavra? Qual é? Cadê vocês, irmãos da Igreja da Palavra? 74 da igreja. Isso, já respondeu a segunda pergunta. O salmo só da palavra. 119, minha filha respondeu. E o meu filho já respondeu a pergunta: qual o salmo só da igreja? Qual o salmo só do templo, do santuário? É o salmo 84. Que diz que o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei seus altares, Senhor meu Deus meu, virou um hino. Que diz que mais vale um dia dos seus atos do que 10.000 nas tendas das perversidades. Agora vamos lá, igreja. Jesus é o templo, Jesus é o Filho de Deus, é o Deus Filho, e ele como homem aqui na terra, Jesus estava, bota aí na terra, Jesus estava todos os dias na igreja. Mateus 25, 55, Marcos 14, 49 e depois Lucas 19, 47. Diz assim, eu falei Mateus 26, 55, meu filho. Eu falei tão rápido que eu acho que eu falei errado. Só troca aí esse texto. Mateus 26, 55. Diz assim: naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias, todos os dias estava no templo, eu me assentava convosco e ensinava, e não me prendeste? Bota o segundo, livro de Marcos 14, 49 e Lucas 19, 47, diz assim: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, contudo é para que se cumpra as Escrituras. E Lucas 19, 47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Quando Jesus estava na Judéia, quando Jesus estava em Jerusalém, todos os dias estava no templo, todos os dias, diariamente. E quando ele estava na Galileia, distante, aí Natan, bota aí Lucas 4,16. Todos os sábados ele estava na sinagoga, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Então era costume dele, quando na Galileia, todos os sábados ele estava nas sinagogas que tinha culto todos os sábados. Jesus era a igreja. Bom, se ele, que alguns acham que não precisava, estava na igreja todo dia, imagine eu. Bom, eu vou repetir que você já sabe. Eu, minha esposa Diaconisa Antônia Mara Neves da Silva Coutinho, Risco da Hora, e nosso filho Natan Neves da Silva, nunca faltamos um dia de culto. Todos os cultos nós estamos aqui na igreja. Com poucos ou com muitos, nós estamos aqui.
Porque nós sabemos, irmãos, a necessidade de estar aqui, a importância de estar aqui. Isso nos faz bem que nós ainda nem sabemos o quanto nos faz. Tem uma bênção que a gente vai receber lá na frente, que foi advinda desse culto aqui agora, hoje, nesse lugar. Amém? Tem bênçãos que você recebeu há algum tempo atrás, que foi, na verdade, originada lá naquele culto que você foi chuvoso, você cansado, estava frio, era inverno, e não veio quase ninguém, mas você veio adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus, misturado com aleluia. É por isso que o autor anônimo aos Hebreus, não sei se é Apolo, diz assim, Natan, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é a costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais vede que o dia com D maiúsculo, o dia de Deus, o dia de se aproxima. A segunda vez, acho que é a primeira vez que eu faço isso, a segunda vez. Olha para quem está do seu lado, para quem está pertinho assim, não deixe de congregar não, irmão. Não deixe de congregar não. Quinto lugar. Siga essa ordem. E deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais eu abençoo a casa de Deus, mais Deus abençoa a minha casa. Quanto mais tempo na casa de Deus, eita, melhores tempos na nossa casa. Leia o livro de Ageu. São 2 capítulos só. É um dos menores livros do Antigo Testamento. O menor do Novo Testamento. É 3 de João, capítulo único, né? Mas Ageu é um livro pequenininho, 2 capítulos. Você vai ler e você vai entender. Que Deus tirou... Aliás, é o próximo livro que nós vamos escrever. Bênçãos retidas. Deus reteve as bênçãos do povo de Israel, porque eles voltaram do exílio babilônico, reformaram suas casas, acabamento, e a esposa estava pedindo para trocar já de piso, Natal agora a gente vai ter que ter uma pintura nova. Vocês estão entendendo, né? E aí a casa do Senhor estava como? Em ruínas. Deus reteve as bênçãos. Aí Deus falou: reconstrua minha casa, abençoe minha casa, que eu vou abençoar a vossa. E foi o que aconteceu. Mas e eu termino essa ordem de prioridades. Amém, Tânia? Primeiro, Deus. Segundo, eu. Terceiro, a minha família. Quarto, meu trabalho. E quinto, a minha igreja. Faça isso e você vai se dar bem. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?